Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar mais um programa Ponto de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, com convidados especiais, tratando de assuntos de seu interesse. Hoje estamos recebendo o vereador Cabo, pastor, vereador Castilho, com convidado ilustre. Hoje estamos recebendo nosso querido amigo Luiz Gonzaga Tovo, conhecido em Tupã, em toda a região e também no país, nosso querido Nanguinho, essa lenda viva do tropeirismo aqui em Tupã, e que vai estar aqui dando uma aula para a gente, falando um pouquinho sobre a história do tropeirismo aqui em Tupã. Nisso engloba Chapéus Brancos, o início da Isapite, Comitiva Tropeira, e agora, nos últimos anos, o sonho de termos um museu do tropeiro aqui em Tupã, já que o acervo, praticamente todo o acervo desse museu, será cedido gentilmente pelo seu Nanguinho, ele que conquistou essas peças com o passar dos anos e que dará oportunidade para que a população conheça um pouco mais sobre o tropeirismo em nossa cidade. Primeiramente, vereador, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, dando a oportunidade à população de conhecer um pouquinho mais da história dos Chapéus Brancos, aqui representado pelo nosso querido Nanguinho. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Agradeço por essa oportunidade que os senhores da TV Câmara nos concedem. E agradeço também, em primeiro lugar, ao nosso mestre, Jesus Cristo Nazareno, e dizendo já que é um prazer enorme estar aqui convosco e juntamente conosco essa lenda viva, o Nanguinho, um dos homens mais conhecidos da cidade, tradicional, um homem que tem muito, que fez muito por Tupã, faz ainda, eu tenho a certeza que ainda vai fazer muito por Tupã, e muitas coisas que nós temos aí em nossa cidade, a nível de Isapite, Comitiva Tropeira, nós devemos muito a esse ícone, a essa lenda viva que chama Nanguinho. Com certeza. Nanguinho, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Nós tivemos já a honra e o prazer de realizar algumas matérias com o senhor, falando sobre diversos assuntos. E um prazer sempre rever o senhor forte, com essa vitalidade, defendendo o tropeirismo em Tupã. E a gente sabe que o senhor realmente é um homem que vai à luta, briga pelos direitos, pela tradição tropeira aqui em Tupã. É um batalhador, um baluarte. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado a você, à TV Câmara, ao Castilho, aos meninos aí da produção. E para nós sempre é uma honra falar daquilo que a gente gosta. Com certeza. Fica à vontade. Não, e eu quero agradecer vocês, que vocês sempre dão apoio para a gente aí, toda vez que precisou, vocês estiveram presentes. Claro. E o que precisar da gente, estamos aí. Com certeza. Eu acho que nós poderíamos iniciar esse bate-papo, vereador. Os mais novos, infelizmente, a maioria não conhece, não conhecem a história dos Chapéus Brancos, que realmente foi um divisor de águas, um momento importante da história de Tupã, quando esse grupo de amigos se reuniram com esse propósito. E o bacana, o interessante, é que não era só para realizar eventos, fomentar o tropeirismo em Tupã, mas também tem campanhas que eles realizaram em alguns momentos da história de Tupã para ajudar as pessoas. Uma história muito rica de detalhes. Então acho que o Nanguinho poderia começar esse bate-papo contando um pouquinho do início dos Chapéus Brancos, como que foi criado esse grupo, o objetivo desse grupo e as primeiras ações desse grupo. Certo. Então, na época, em 64, era a época da Revolução, e as entidades de Tupã estavam passando por muitas dificuldades. E tinha, na época, aquele livro de ouro. Então, o cara assinava, dava um dinheiro e tal, mas todo mundo estava saindo fora do livro de ouro. Aí veio até um meu xará, Gonzaga, que era do Mato Grosso, de Bela Vista, e falou para o Aldo: vamos fazer um rodeio e pega e doa a renda do rodeio. O senhor está falando do senhor Aldo Turra? É, isso. Do Aldo Turra. Ok.
Aí juntou o Aldo Castanheira, a família Vassoler, enfim, tinha 36 pessoas no grupo. 36 integrantes. Integrantes. Ok. E começou. E fazia os rodeios no estádio e fazia um leilão de gado. Que eu tenho, inclusive, a lista de 129 cabeças de gado. De um ano que deu 129 cabeças de gado. E toda a renda do leilão, do rodeio, era tudo para casa da criança, passando para casa do Lar Santo Antônio, todas as entidades que precisavam na época. Então, aí tivemos 6 rodeios. 6. Em 1970 começou a Isapite. Aí já foi no estádio. A primeira Isapite foi realizada no estádio municipal. No estádio municipal, no lado do fundo, atrás das arquibancadas de madeira. Depois começou, aí em 71 já foi no recinto. Aí já foi criado o recinto, né? É. O recinto, inclusive, também foi uma parte, o sindicato rural, não me lembro como é que foi, uma parte o Chapéu Branco pagou e a outra parte foi o sindicato rural e também com uma ajuda muito grande do Dr. Raul, que a terra era dele, né? O Raul de Melo Serra, que era da Fazenda do Luar. Então, e aí continuou, até que foi definhando, mas na época Barretos tinha 6 anos, 9 anos Barretos tinha de festa, no primeiro rodeio de Tupã. E eles vinham aqui e o Aldo levava a turma para lá todo ano. Inclusive o Aldo era juiz de rodeio lá em Barretos. E na época só tinha Tupã e Barretos. Eram as duas referências no que diz respeito ao rodeio. Nessa região nossa inteirinha não tinha. Somente Barretos e Tupã. Era Barretos e Tupã. Que bacana. E o interessante, né, vereador, esse relato do Nanguinho, quer dizer, a ideia inicial foi criar um grupo de amigos para ajudar as pessoas, né? Foi a necessidade por parte das entidades que precisavam de uma ajuda, um socorro, e eles tiveram essa ideia brilhante de unir um grupo de amigos e 36 integrantes, fazendo a diferença naquela época, né, na década de 60. Isso que é bacana. É verdade, Glaucio. Mas quem conhece o Nanguinho sabe disso, né? Ele tinha um pessoal que trabalhava com ele, o seu Aldo Torra, o Castanheira, né? Esse menino que morreu esses dias aí, o Ari. Então, era um pessoal que eles trabalhavam, eles não visavam lucro, né? Eles não olhavam para eles olhavam para o próximo, né? Então, eles faziam rodeio, leilões, tudo para angariar fundos, né? Trazer benefício para as nossas entidades, né? Então, não foi do meu tempo, mas meu pai falava, os mais antigos comentam, que era época gorda, época boa da nossa cidade. Com certeza. Tem um caso muito interessante. Tupã tinha uma menina cega que a mãe andava guiando ela e pedindo esmola. Aí a turma reuniu o Castanheira, mais um pessoal lá que eu não me recordo, e mandaram ela para o Instituto Padre Chico de São Paulo, que era um instituto especializado em oftalmologia e tal. E aí levaram a família dela para lá, arrumaram um emprego para o pai dela e para ela ficar em tratamento. E um dia chegou o sindicato era ali atrás da Cical,
E chegou um carrão lá e desceu uma senhora com umas criancinhas e um cara de terno e tal. E foi lá, falou que precisava falar com o Castanheira. Aí chegou e falou, ó, seu Castanheira, eu sou a menina cega que o senhor mandou para São Paulo. Ela tinha sarado, arrumado um emprego lá no instituto e acabou casando com um médico. E veio aqui para agradecer ele. Olha que bacana. Então, essa aí foi a marca de tudo que foi feito. Quer dizer, sempre pensando em ajudar o próximo. Sempre diversas pensando. campanhas, né? E aí, Aranguinho, o senhor estava comentando que a coisa foi crescendo de uma tal forma que a coisa ultrapassou, né, os limites da cidade. A coisa começou a ter uma visibilidade nacional e até fora do país. O senhor falou, inclusive, o senhor daqui a pouquinho vai falar um pouquinho dessa pasta que vale ouro, essa pasta aí com essas fotos, com esses relatos. Mas assim, começou a chamar a atenção, inclusive, né, de outros países, o trabalho que vocês faziam por aqui, esse intercâmbio através do seu Aldo Turra também, do senhor, enfim, do Castanheira. Fala um pouquinho sobre, com o passar dos anos, o crescimento desse grupo, a responsabilidade do grupo, desse grupo de amigos, os Chapéus Brancos. Bom, eu sou testemunha que eu tinha 17 anos, eu só servia para dar recado. Porque moleque no meio de homem só serve para dar recado, né? Aí o Aldo e o Castanheira, toda reunião, toda coisa, na hora que tinha que botar a mão no bolso, ficava o Aldo e o Castanheira. Então, quem carregou isso tudo sempre foi os dois. Então, na hora de, precisa de dinheiro para isso, sumia todo mundo, ficava o Aldo e o Castanheira. Então, nesse ponto, eu sou testemunha que eles carregaram isso a vida inteira. Mas foi deixado um legado. Foi deixado um legado, foi deixado a Isapite, foi deixado A comitiva tropeira. a comitiva tropeira, o Museu do Tropeiro. Foi tudo que nasceu daquilo lá. Eu até queria aproveitar, já que o vereador citou aqui a comitiva tropeira, o início da primeira comitiva tropeira, que também foi uma marca, né, de vocês, uma luta de vocês. Até então, no início, acredito que foi uma comitiva mais modesta, mais simples, mas com a mesma vontade, o mesmo amor, né, a mesma dedicação. Tanto é que, num certo período, a gente viveu um momento aí onde a comitiva tropeira era uma coisa gigantesca. Mas, todavia, porém, contudo, chegou um momento que, infelizmente, chegou a acabar. É uma pena. Mas eu queria que o senhor falasse do início, como começou. Em fevereiro de 1993, eu vi um anúncio no Estadão de uma comitiva em Itararé. Uhum. Lá é a região mais tradicional, né? Sim. Aí eu falei, pô, nós precisávamos fazer uma dessa aqui em Tupã. E o doutor Jardim, na época que trabalhava no SAST, já tinha dado um toque para a gente fazer qualquer coisa sobre isso aí. Organizar, né? Aí eu era do Sindicato Rural, o Maurício Gomes era o presidente, fui lá, falei para ele falou, ó, se você fizer, pode fazer, tem carta branca. Aí nós fizemos a primeira em março de 1993. Tinha 15 cavaleiros. Tinha umas senhoras, tinha criança e tinha uns 30 torcendo contra. Que é da cidade, né? Então nós saímos em 15 e tinha 30 torcendo contra. Alcançamos a marca de 503 cavaleiros. Olha que bacana, que maravilha. Aí passamos por o calendário turístico do estado de São Paulo e, infelizmente, ela acabou, né? Mas logo no início já chamou a atenção, até pelo número de participantes, né?
E ela foi crescendo, crescendo, e a partir do certo momento, como eu falei, cresceu a ponto de 2, 3 dias de comitiva, sair de Tupã e até a Varpa, não é isso? Primeiro a gente posava no antigo Paulista, Isso. no Rio do Peixe. Depois aí começamos a posar na Fazenda da Palma, que o João, que tomava conta lá, que era o proprietário, sempre nos atendeu na maior satisfação, você lembra disso? Então, aí passamos para lá e ela foi crescendo, chegamos a ter 36 cidades. Eu lembro. Presentes, inclusive de Goiôerê, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso, inclusive, e na região todinha. E aqui na região não tinha nenhuma. Hoje deve ter umas 200 aqui, porque todo mundo, em todo lugar tem hoje. E aqui, infelizmente, a gente tinha os companheiros que eram o Aldo, o Ari, o Mané Borracheiro. Eram os caras que estavam na hora, chamou, estava lá. Então, só o Aldo, só a presença dele já garantia metade dos participantes. E então é uma pena, porque nós saímos do Globo Rural em 2004, eu tenho a fita do Globo Rural, e o pessoal da Varpa que estava no Japão ligou que viu a reportagem. Reportagem. O pessoal daqui de Tupã, nos Estados Unidos, ligou que viu a reportagem, quer dizer, praticamente saiu no Globo Rural, saiu no mundo, né? Com certeza, âmbito nacional e também lá fora. E o vereador Castilho acompanhou de perto isso aí, foi um parceiro, foi um companheiro, né, através da Ronda, acompanhando, dando um suporte também por parte da Polícia Militar e acompanhando de perto o trabalho deles, né, a dedicação deles, né, vereador? Verdade, Glaucio. Quando nós falamos em comitiva tropeira, nós falamos de Nanguinho, né? Claro. Nós falamos dele porque é uma lenda viva. Tudo começou através dele, né? Pensa em uma comitiva tropeira com ordem e decência. Pensa na ida, na permanência e no retornar. O padre fazia a prece da Igreja Católica, eu fazia as nossas orações, o povo evangélico, entendeu? Então sempre tinha um padre e tinha um pastor. A comida na hora certa, dormir na hora certa, família, entendeu? Não tinha confusão, não tinha briga, não tinha nada. Então um trabalho extremamente organizado e o melhor, Glaucio, por quem sabe, por quem conhece. Entende. Quem entende, quem conhece de cavalo, de animal, quem conhece de estrada, quem conhece ferradura, quem conhece carro de boi, entendeu? Quem vive, nós estamos vendo aí, quem viveu e quem vive até hoje no sítio, na roça, que domina a área. O Nanguinho tem 70 anos e trabalha até hoje, né? E tem fundamentos, né? Tem raízes, né? Princípios. Princípios, né? Éticos, tudo voltado para a comitiva tropeira. Eu tive o prazer, a princípio trabalhou eu e o Sargento Moreno, depois eu e o Urias. Eu participei de 10 comitivas tropeiras com ele. Nós posávamos lá na Varpa, na Fazenda Santa Terezinha, né? Almoçávamos lá, né? Na Fazenda Palma, né? Então nós acampávamos lá, participamos de 10 violeiros, né? Sempre foi um trabalho voltado para a família mesmo, né? Então pessoas cadastradas, se fizesse palhaçada, voltava, ele mandava sair e volta. E detalhe, na próxima não participava mais. Então,
um trabalho muito bonito e nós ficamos 10 anos com ele, né? Inclusive, eu entrava em contato com o pessoal de Marília, vinha a cavalaria, né? A cavalaria acompanhava nós todo o trajeto de cavalo, o pessoal, né? Então, um trabalho muito bonito, um trabalho que ele precisa urgente voltar, claro, com a direção do Nanguinho. Sim, claro. Tem que ser a direção dele, né? Nós não podemos colocar outro, tem que ser ele, Claro. né? E Por mérito, por justiça justamente, e Glauco. por competência. Justamente. E a gente sabe também, né, vereador, que, como o senhor disse, assim que o Nanguinho, o senhor Aldo Turra, o Castanheira convidava, na verdade era uma convocação. Todas as outras comitivas vinham, atendiam prontamente o convite, porque conhecem a história, sabiam de quem se tratava. Chapéus Brancos tem uma história, tem uma tradição na cidade. Então, na verdade, Nanguinho, assim que vocês convocavam, ligavam, o pessoal na hora, prontamente atendiam. Então, quer dizer, o que o vereador disse é muito importante. A gente tem que torcer para que isso volte o quanto antes. Faz parte do calendário do estado de São Paulo. Nós, como instância turística, eu acho que é um evento fantástico. Temos que fomentar o turismo e é uma forma de fomento, porque centenas de pessoas vêm a Tupã, ficam aqui, conhecem a nossa cidade, isso gera também economia e isso é importante. Tem que voltar e sob a coordenação do Nanguinho. Nanguinho, a gente sabe a luta dele, em alguns momentos a gente sabe que ele teve que tirar dinheiro do bolso aí para pagar compromisso, né, ajudar nas despesas, pelo amor que ele tem, né, e a dedicação, porque tem uma história, tem todo um contexto, né? Não é alguém que pega o evento para fazer por fazer, não. Conhece, como disse o vereador, conhece muito, né, Nanguinho? A gente... Eu sempre vivi isso aí. Então, É sua vida, né? Inclusive, o pastor citou o negócio da cavalaria. Para nós, eles, com a patrulha rural e a cavalaria, para nós era um símbolo de seriedade. Claro. Porque a PM não entra em barca furada. Verdade. Então, se eles estavam com a gente, é porque o evento era sério. Sério. E o pessoal de fora, eles vêm com as esposas, vêm com as filhas. Então, eles querem saber se tem ordem na casa para poder trazer a família. Claro. Então, tanto é que se começar a virar bagunça, acaba sozinho. Acaba afastando, né, esse Porque pessoal. o pessoal que gosta, o pessoal que tem tradição, eles querem sentar no chão, escutar moda de viola e comer e dormir. Verdade. Sem contar, Glaucio, que nessas comitivas tropeiras vinha a ata, né? A de Assis, né, Nanguinho? Várias comitivas, todos eles uniformizados. É bonito de ver. A bandeira. Nós tiramos fotos, né? Aqui na Câmara, entendeu? Então, uma coisa, várias comitivas junto. Fantástico. Eu tenho em casa troféus, né? Que eles fizeram nominal, né? Então, coisas fantásticas. Você disse bem claro, Glaucio, tem que ser resgatado isso aí. Nós somos instância turística. Urgente. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, aqui do programa Ponto de Vista, e no segundo bloco, vereador, eu vou até pedir a gentileza que o Nanguinho fale um pouquinho dessa pasta aí, desse acervo riquíssimo que ele trouxe aqui, inclusive trouxe duas bandeiras aqui que simbolizam, né, a história do tropeirismo em Tupã, a bandeira dos Chapéus Brancos e a bandeira da comitiva tropeira. E daqui a pouquinho ele vai mostrar um pouquinho, a gente vai exibir essas fotos, esse conteúdo fantástico, riquíssimo, que nosso amigo Nanguinho trouxe aqui para nós na TV Câmara de Tupã. O programa Ponto de Vista dá uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Esta é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.